Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Deus querido, a Tua palavra é santa, Pai. Aplica a Tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto tremendo da palavra do Senhor nosso Deus. E esse texto nos ensina muito, irmãos, para nós meditarmos, para nós raciocinarmos, fazermos uma introspecção da nossa fé, da nossa vida com Deus, do nosso compromisso com Deus, porque nós temos um compromisso com a nossa salvação. Salvação é de graça, é a obra redentora de Cristo na cruz, gratuitamente a todo aquele que se achega a Jesus. Mas o compromisso da salvação depende de cada um. Nós cremos que ninguém perde a salvação, mas as pessoas trocam a salvação por alguma coisa. Troca a salvação, às vezes, por coisa insignificante. Ela não perde, mas ela troca, deixa de ser salvo por alguma coisa que agrada mais a carne do que o espírito. Mas nós temos aqui dentro desse texto algumas coisas para aprender. Então, Paulo, escrevendo essa igreja de Colossos, Paulo, ele, com certeza ele estava na cadeia, como diz aqui o capítulo 4, verso 3, mas nós vemos aqui Paulo escrevendo essa carta contra as falsas doutrinas que existiam naquela época. Hoje, então, se Paulo estivesse vivo, ele ia ficar maluco, Eu recebi um vídeo essa semana, porque eu e o diácono Luciano visitar uma igreja aí, e as irmãs conversando lá, olha, vai ter o congresso do concurso de dança das igrejas. Congresso de disputa de dança das igrejas. De coreografia, congresso de disputa. Vai ter prêmio para primeiro lugar, segundo lugar. Até eu falei assim para o Luciano, Falei, Luciano, está ouvindo? Ele falou, tô. Falei, Jesus querido, agora congresso, e tem o curso de dança. Congresso para disputar qual é a melhor dança. Aí a pessoa mandou um vídeo para mim. Já um congresso que teve aí no local aí, não vou dizer o nome aí. Irmãos, o Michael Jackson perde para os camaradas. Irmãos, diante desse texto, se Paulo tivesse vivo,
Paulo ia ficar maluco, ia nascer cabelo nele. Se ele era careca, como diz a história, ia nascer cabelo em Paulo. Não é possível, irmãos. Sabe, eu fiquei olhando assim o vídeo, falei, não, é brincadeira uma coisa dessa, sabe? E depois as outras coisas que aconteceram. E diante desse texto aqui eu começo a pensar no compromisso da nossa salvação, no compromisso da nossa vida com Deus, diante do que está acontecendo nesse mundo perverso. Paulo escreveu por causa das falsas doutrinas, das heresias, e agora nós estamos vivendo uma época difícil. Mas Deus nos fala exatamente desse texto aqui, no versículo 13, Paulo diz que Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Primeiro, Deus nos resgatou dos poderes das trevas. O cristão é alguém que é liberto por Deus para glorificar a Deus. A pessoa ou é escravo do diabo ou é escravo de Deus. Por isso que Paulo diz assim, eu escravo de Cristo, eu sou escravo. Não é escravo no sentido de submissão, de receber reio, receber guasca, não é isso não. Mas é de compromisso. É aquele escravo como no Velho Testamento. Quando a pessoa era escravo, chegava o ano da remissão, o dono do escravo falava assim, você quer ir embora? Não. Então o dono chamava as testemunhas, esse escravo não quer a carta de euforia, não quer ir embora. Então levava ele para perto da porta, pegava uma sovela, sabe o que é sovela? É um espeto, aquele que o sapateiro usa para furar couro lá. Pegava a orelha do camarada na porta, no batente da porta e furava com aquela sovela. Era um sinal de que aquela pessoa assumia o compromisso do seu proprietário de continuar sendo fiel, mesmo não sendo mais escravo, mas como servo agora, por amor ao seu patrão. A mesma coisa somos nós nessa questão, irmãos. Nós somos libertos por Deus da escravidão do pecado, do jugo de Satanás, mas assumimos uma responsabilidade com Cristo. Então, quando Paulo diz que Ele nos tirou das potestades das trevas, que Deus nos resgatou, tirou de lá, tirou do domínio, tirou do dominador. Mas agora, irmãos, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um Senhor. Ou nós temos um Senhor do mundo, ou nós temos um Senhor do céu. O Senhor do céu é o melhor Senhor, porque Ele é bondoso, misericordioso, é compassivo, é amoroso, Ele salva, batiza com o Espírito Santo e nos abençoa cada dia. O Senhor do mundo é tenebroso, Ele castiga, Ele faz as pessoas sofrerem as consequências desse mundo. Por quê? Porque Ele não tem piedade, não. Mas as pessoas, muitas vezes, irmãos, são mais submissas aos senhores do mundo do que ao Senhor da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, diz Paulo que nos tirou das potestades das trevas. Deus nos tirou, todos nós, e tirou todos os documentos, que vai falar agora no capítulo 2, verso 14, que quando nós somos escravos de Satanás, quando as pessoas são escravas de Satanás, Satanás tem os documentos. Ele tem um documento de posse do pecador. Você é escravo. Foi comprado no mercado? Foi. Tem lá o termo assinado do escravo. A mesma coisa é a pessoa sem Cristo. Satanás tem na mão dele um documento. Esse é meu. Agora, quando Jesus nos tira de lá, Ele pega aquele documento e crava na cruz. Não precisa você fazer regressão, não precisa fazer quebra de maldição, porque Jesus na cruz do Calvário, capítulo 2, verso 14 da sua Bíblia aí de Colossenses, olha o que diz aí, 2,14, está escrito aí, olha para você ver. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. A cruz de Cristo é a tua libertação e é a minha libertação. Nós somos salvos, somos libertos. Todo documento de Satanás agora, Jesus fala assim, agora essa alma é minha, essa vida é minha. Dá esse documento aí, agora eu sou o proprietário. Oh, irmãos, poderia entrar aqui em vários detalhes. Enquanto a pessoa tem um dono chamado capeta, a pessoa vai para um forró até 4, 5 horas da manhã, não sente cansaço,
não sente nada. No outro dia, né, vai continuar o dia todo. A pessoa, quando vai para Jesus, que é manso, humilde, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, a pessoa não tem disposição para nada. Irmãos, o que está acontecendo com a nossa salvação? Salvação da vida nova, da força nova. O que está faltando, irmãos, desse cristianismo hoje, do comércio da fé, é compromisso com a salvação. Olha, antes eu fazia para o adversário, agora eu faço para o meu Deus. Antes eu era escravo do Satanás, agora eu vou ser escravo do meu Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, por amor a Ele, por amor à minha salvação. Irmãos, você conversa com algumas pessoas dizem assim, eu pensei já várias vezes sair daquela igreja ou daquela religião, mas se eu sair lá vou levar as maldições que eu tinha e vai vir mais outras ainda. É o que o diabo coloca na cabeça das pessoas. E as pessoas não saem das garras do capeta com medo de quebrar a perna. Porque diz que o capeta fala lá, se você sair vai quebrar a perna, vai fazer isso aqui. Irmãos, em Jesus Cristo, se acontecer, é porque Deus tem coisa melhor para você. E porque nas mãos dele, está tudo nas mãos dele, está aqui, como diz a Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos aqui. Tudo está sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Ele nos transportou, nos tirou e pegou o documento de Satanás e falou, essa pessoa é minha, essa alma é minha, está nas minhas mãos. Oh, irmãos, que maravilhoso é isso, irmãos. Nós sabemos que temos um Deus que tem o nosso nome escrito lá no céu. E como diz o louvor, e como o Senhor mesmo fala assim, nas palmas da minha mão eu gravei o teu nome. E mesmo que a tua mãe, o teu pai, o teu parente esqueça, o gerente do banco esqueça de você, o Senhor nunca vai esquecer do teu nome lá no céu, não. O teu nome foi escrito com sangue lá no céu. O teu nome está escrito no céu, é com sangue. Lá ninguém apaga, não, irmãos. Nós podemos menosprezar, mas lá ninguém apaga, não. Você foi salvo, você é salvo. Outra coisa, irmãos, Deus nos comprou e pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. Você acha que escravo? Qual é o operário? Vamos pegar de uma multinacional que chega lá e fala assim para o diretor, presidente da senhora, eu quero comprar essa empresa. Com tudo, hein? Com linha de montagem. Olha, com tudo aí, vou comprar. Qual empregado tem condições de fazer isso? Qual servo tem condições de fazer isso? Você tem, pastor? Comprar a sua empresa? Você tem? Você tem? Você tem? Ninguém tem, irmãos. Mas olha o que Jesus faz por nós. Nós não poderíamos comprar. Era escravo para sempre. Mas Jesus fala assim, não, você me aceitou. Agora eu comprei a tua alma. Agora eu vou pegar o documento. Aquilo que está nas cartas de Satanás agora vai estar nas minhas mãos. Aquele documento de Satanás é rasgado e jogado nas profundezas do mar. E dos teus pecados Jesus não te lembra mais. E agora ele fala assim, você agora é uma nova criatura. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Esqueça do teu passado, da vida que você vivia, da vida que você tinha. E agora você tem uma nova vida em Cristo. Oh, irmãos, nova criatura, nova vida, novo ser, um novo dono. Mas muitas vezes, irmãos, nós esquecemos desses detalhes da salvação. Então Jesus pagou o que nós não poderíamos pagar. Deus nos resgatou da maldição eterna. Porque diz aqui o texto, nos tirou das potestades das trevas. Lá estava condenado à perdição eterna. Mas Deus nos comprou, nos tirou e nos salvou. Agora a salvação eterna está garantida em Cristo. Não negocie a tua fé por qualquer coisa, não. Não negocie a tua salvação por qualquer coisa, não. Preserve a sua salvação, lute pela sua salvação, guerreie pela sua salvação. Eu sei que é duro, irmãos, mas Jesus dá força, o Espírito Santo. Jesus falou assim, não vou deixar eu órfão, não. Eu vou mandar ajudador, o Paráclito, para estar com vocês.
No momento que você não tem força, o Espírito Santo te dá força para você vencer. No momento que você fala, eu não posso, Deus está do teu lado, está dentro de você, eu posso, eu estou com você, e você vai vencer. Não queira vencer pelas tuas forças, não. O que dá força para você é o Senhor Jesus Cristo. A salvação vem dele e é para ele ser glorificado. Outra coisa, irmãos, Deus comprou nossa liberdade, nos tirando do jugo vindouro. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas não pensam nisso, nossa liberdade. Paulo, escrevendo os Gálatas, ele fala sobre isso, capítulo 5. Paulo deixa bem claro sobre essa questão da liberdade cristã. Liberdade não é libertinagem, como democracia não é bagunça. Liberdade em Cristo, Cristo nos libertou, como diz o capítulo 5 de Gálatas, para quê? Para nós sermos servos dele. Nós estamos focados nele, porque no capítulo 5, Paulo vai discorrendo sobre a liberdade cristã, e ele fala, andais em espírito, e não fazeis os desejos da carne. Agora as pessoas acham que liberdade em Cristo, Cristo nos libertou, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Não, irmãos, não. Tudo, quando você tem um patrão, existe procedimento que você tem que obedecer. E se não obedecer, o que vai acontecer? Diz para mim, vai ser mandado embora, ou vai ser disciplinado. A mesma coisa é a questão. Nas mãos do adversário, as pessoas pagam as penas. Nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nós entristecemos o Espírito Santo, até extinguir a ação do Espírito. Negligenciamos a salvação gratuita dada pelo Senhor. Podemos fazer uma série de coisas, mas Deus nos alerta nesse texto, irmãos, para nós perseverarmos. Aquele que perseverar até o fim. Irmãos, tudo tem começo, meio e fim. Salvação é conclusiva. Salvação não é um ato único, não. A regeneração é um ato único, mas a salvação se conquista à força. Jesus falou sobre isso. Desde João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado à força. Você tem que lutar com as forças de Deus, com as armas de Deus. Por isso que Paulo escrevendo nos Efésios, ele fala no capítulo 6, sobre as armaduras de Deus para você vencer. Capacete, couraça, cinto, calçado dos pés. Tudo isso Paulo fala para nós, nos ensinando a como vencer. Outra coisa, irmão, nesse versículo 13 aqui, diz aqui, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, irmão, nos transportou. Por quê? Tirou das trevas, trouxe para a luz. E quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, que a gente começa a ver, nos transportou. Você vê na Bíblia Sagrada, lá em Atos, quando o Espírito Santo pega Filipe de um local e leva para o outro. E depois pega de um outro e leva para o outro. A Bíblia fala que Filipe acabou de batizar o eunuco lá, e de repente já... Primeiro ele estava em Samaria, depois foi lá para a estrada. E depois da estrada ele foi para um outro lugar. A mesma coisa somos nós. E vivemos num reino de escuridão, de trevas. A nossa mente muitas vezes está confusa, não tem direção correta a Deus. Mas segundo esse texto bíblico aqui, Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, Deus através do Espírito Santo nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Agora no reino de Cristo, na vida de Cristo agora estamos em Deus. Então Deus nos transporta. O que é transportar das trevas para a luz? Se nós olharmos para o texto de Hebreus capítulo 9, verso 14, diz assim, que pelo Espírito eterno, o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso quer dizer, recebemos iluminação. Quando se fala em luz, se fala em iluminação. Participar da herança dos santos da luz, diz o verso 12. E agora no verso 13 ele fala assim, ó, veja bem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Irmãos, a pessoa sem Jesus Cristo, ela não vê como um cristão vê. Então você não pode ser direcionado por uma pessoa que não é cristã. E nós estamos vendo, irmãos, estou falando como pastor e que Deus colocou no meu coração. Infelizmente tem muitas pessoas que é cristã e aceita conselho de ímpio, irmãos. Irmãos, a mente dele é uma, a sua é outra.
A sua mente é a mente de Cristo. O sangue de Cristo passou na sua mente. Não vai pela cabeça do ímpio, não. Que, mas o conselho foi muito bom. Irmãos, conselho é bom quando é um conselho que vem da orientação de Deus. Tomar muito cuidado com o conselho do ímpio. A Bíblia diz no Salmo 1, não sentar nas escarnecedores, não participar do conselho dos ímpios. Tomar muito cuidado com isso, irmãos. Mas é minha mãe, é meu tio, é meu padrinho, é meu cunhado. Irmão, não importa quem seja. Você é cristão, a pessoa não é. Você é luz, ele é treva. O que o apóstolo João fala na sua segunda carta, no versículo 10? Que a pessoa que não tem a sua doutrina, não tem o que você tem, não é nem para você receber em casa. Agora, nós não podemos colocar isso em prática. Porque senão, meu irmão, a família nossa não vai ser recebida quase ninguém em casa. Mas você pode receber, pregar Jesus, mas não vai no embalo dele, não vai na confiança de que ele está dirigindo, não, porque sutilmente o nosso adversário trabalha por indução. Satanás trabalha por indução. Satanás soube como conduzir Eva a ser induzida a comer do fruto. Foi por palavras. Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo os Coríntios capítulo 11, ele disse: temo como assim a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Também sejam corrompidos os vossos sentidos e se afasta da simplicidade do amor de Cristo. Conversinha, ó. De repente, o que era errado para você, não é mais. Irmãos, se a gente começar a analisar certas coisas que você ouve, às vezes você vê até ouve uma pregação, você assiste uma pregação, é até bonita. É até você fala assim, é de Deus. Mas vê o que está por trás da prática daquilo lá. Olha, o Deus é seu amigo. Você pode fazer o que você quiser, porque Deus é seu amigo. E se você fizer alguma coisa errada, não se julgue errado, não. Porque Deus já sabia que você ia fazer. Ele permitiu. Se você não acreditar nisso, você não acredita na onipotência de Deus e na onisciência. Irmão, isso é demônio puro. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu pequei porque Deus me induziu a pecar. Como diz lá, Romanos capítulo 7. Eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Olha que evangelho mesquinho. Aonde está a salvação desse evangelho? Aonde está a doutrina da redenção desse evangelho? Irmãos, vamos tomar cuidado com esses princípios. E quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos algumas coisas importantes, irmãos. Outra coisa que vemos aqui: Deus, irmãos, nos transportou da culpa para o perdão. A pessoa sem Deus é culpada de todos os seus atos. De todos. O que ela faz, o anjo está escrevendo. Chegar naquele dia lá, o inferno está de boca aberta esperando. Agora, quando você é cristão, nasceu de novo, está em Cristo, selado com o Espírito Santo, você saiu do reino da culpa para o reino do perdão. Nós não vamos pecar aleatoriamente, não vamos pecar, ou vamos dizer assim, convulsivamente. Vamos pecar, não. Prática de pecado, não é isso não. Podemos pecar? Podemos. Por omissão, por comissão, não importa, tudo é pecado. Mas tem uma coisa: quando você peca e o Espírito Santo toca na sua mente que você pecou e você pediu perdão, Jesus Cristo te perdoa. E eu quero dizer mais uma coisa para você também: que os grandes pensadores da Bíblia Sagrada, dos homens de Deus que passaram nos séculos passados, eles tinham isso em mente. Que quando você pede perdão de coração para Deus, quando você pede perdão de coração, aquele teu pecado, Deus não lembra mais, como diz o texto lá em Isaías. Agora, nós somos tão mesquinhos
que às vezes nós cometemos o mesmo ato involuntariamente. Senhor, mais uma vez eu pequei. Deus fala assim: para você é mais uma, para mim essa é a primeira, que eu não estou sabendo de nada. A Bíblia fala que o nosso pecado Ele jogou nas profundezas do mar, Ele esqueceu. E nós somos tão ignorantes. Senhor, mais uma vez. Não, irmãos. Quando nós pedimos perdão de coração, com arrependimento e com gratidão a Deus, o nosso pecado que nós cometemos é jogado nas profundezas do esquecimento. Deus não se lembra mais não, que é para você também não se lembrar. Pequei, não vou fazer mais. Jesus, quando perdoava as pessoas, dizia: vai e não peques mais. Jesus nos está dando oportunidade, irmãos, a cada dia da nossa vida, porque Ele nos ama, nos comprou, pagou o preço precioso do sangue dele lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos liberdade plena. Irmãos, outra coisa, irmãos, Deus nos transportou do reino de Satanás para o reino do seu Filho. De que maneira, irmãos? Do reino da rebeldia e do reino da confusão para um reino de gratidão. Irmãos, irmãos, às vezes a gente ouve certas coisas que é complicado. Eu sempre gosto de usar a paixão que as pessoas têm pelo time de futebol. É algo impressionante. Irmãos, eu trabalhava numa empresa, e às vezes eu pegava o trem aí em Santo André, e quando tinha jogo no Pacaembu ou em outros lugares aí, e o trem saía de Santo André, o último vagão lá do trem e o segundo e o penúltimo, não adianta você entrar, porque se você entrar, você vai entrar na bagunça também, ou você vai ser jogado para fora. As pessoas já começam lá dentro do trem, já gritando o nome do time, e falando, e dançando, e pulando. Chega no estádio uma hora antes, a mesma coisa. Durante os 90 minutos de jogo, a mesma coisa. Irmãos, se nós tivéssemos esse entusiasmo pela nossa salvação, irmãos, olha, irmãos, aí se seria, olha, se nós tivéssemos esse entusiasmo, como essas pessoas têm, e às vezes o time perde, e a pessoa vem para casa revoltado, né? Revoltado porque tudo aquilo que ela fez foi em vão. E você, tudo que você fizer para Deus, nada vai ser em vão. Tudo que você fizer para Deus tem uma recompensa. Tudo que você fizer para Deus está anotado. Deus não vai se esquecer de nada que você faz para Ele. Deus vai ser grato, Deus vai te gratificar por tudo que você fizer por Ele neste mundo, através da sua vida, através do seu corpo, do seu culto racional, da sua gratidão, da sua devoção a Deus. Outra coisa, irmãos, de que maneira nós temos a redenção de Cristo? Veja bem, agora diz o verso 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Essa doutrina é uma doutrina tremenda, que poderíamos ficar falando 5 ou 6 horas sobre redenção do sangue. Redenção fala exatamente, sabe do quê? Fala de expiação, fala da obra salvífica de Cristo, a obra expiatória em favor da nossa vida. Mas eu quero discorrer só sobre um assunto aqui. Em nossa salvação, o conhecimento de Deus é descoberto a todos os salvos. Por que isso? Quando o sangue de Cristo é aspergido em nossa mente, que nos livra, nos liberta das amarras de Satanás, de tudo aquilo que Satanás tinha sobre a nossa vida, agora a casa ficou limpa, adornada, vazia, cheia do Espírito Santo, aliás, agora está um novo templo, agora uma nova vida. Então agora, esse conhecimento de Deus é descoberto a todos os cristãos. De que maneira? Mais uma vez, pela iluminação do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, se você é filho, como que você é filho, você não vai conhecer, não vai ter amizade com seu pai, não vai ter amizade com aquele que te criou. Os cristãos, irmãos, têm que ter amizade com Deus, falar com Deus, glorificar a Deus. E de que maneira eu falo com Deus, irmãos? De várias maneiras, orando,
louvando, lendo a palavra dele. Tudo é maneira de eu falar com Deus, com o nosso Pai Celestial. Mas, irmãos, nós não vemos exatamente isso. Por quê, irmãos? Irmãos, o sangue de Cristo, irmãos, ele passa nossa consciência, limpou. Agora na Santa Ceia, que é, veja bem, o sangue de Cristo mostra exatamente a garantia da nossa redenção. Olha aqui, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando nós pegamos o pão, que simboliza o corpo do Senhor, nós vemos ali o sacrifício de Cristo perfeito por nós. O corpo que comprou a nossa vida. Mas quando nós pegamos o cálice e o sangue, nós vemos o quê? A garantia da nossa salvação. Aquele que não come minha carne, não bebe o meu sangue, não tem direito comigo. Não tem na parte comigo. Mas quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós temos a garantia da salvação, a garantia da nossa redenção. A saber, se um dia nós morremos, fomos para o túmulo, nosso corpo se decompor na terra, mas um dia a nossa alma, nosso espírito virá para com o corpo glorificado ser restaurado, esse corpo velho num corpo glorificado agora, e todos juntos subiremos para o Senhor. Agora é o corpo da glorificação. Oh, irmãos, que maravilha é isso! Jesus promete a bênção completa na nossa salvação. Valorize a tua salvação. Valorize aquilo que Deus te deu. É como diz aquele louvor, quero que valorize o que você tem. Você é um salvo em Cristo, uma salva em Cristo. Valorize a tua salvação. Deus te comprou. Deus pagou o que você não podia pagar. Deus fez algo importante para você. O que você não podia fazer, Ele fez por você. E a cada dia continua fazendo. Quando as nossas forças acabam, Deus fala, as minhas mãos estão estendidas para te socorrer. Quando as nossas forças acabam, Deus fala assim, olha, eu sou a tua força. Oh, irmãos, como isso é importante para nós, irmãos. O sangue de Cristo é a garantia da nossa redenção. E quando nós vemos agora, irmãos, esse versículo 14, diz exatamente também que o sangue de Cristo é a remissão dos nossos pecados. É a libertação completa e total das nossas vidas. Santa Ceia, irmãos, é um culto para fazermos uma introspecção do valor da nossa salvação em Cristo, do que Cristo fez por nós, do que Cristo fez em favor da nossa alma, da nossa vida. Irmãos, valorize a tua salvação. A tua salvação foi conquistada por Cristo. Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E aquele que está nas minhas mãos ninguém arrebata, ninguém tira. Oh, irmãos, mas infelizmente, irmãos, as pessoas estão valorizando o que Deus fez. Quero que você agora coloque em pé. Vamos ter um minuto de oração.